Paz do Senhor, irmãos, estamos em mais um review, é um programa aqui da Igreja Adventista da Promessa, em Vila Medeiros. E hoje estou com o pastor Alan e vamos falar um pouco sobre a mensagem deste sábado, que tem o tema Contribuir é um dever do cristão? A leitura utilizada nessa mensagem foi de Malaquias 3:10, eu vou ler aqui rapidinho para a gente começar a bater um papo. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Pastor, se quiser cumprimentar o pessoal, falar um pouco. A paz do Senhor Arthur, feliz de estar aqui. Eu quero cumprimentar também todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Vamos lá, vamos ao estudo de hoje, vamos ao programa de hoje. Beleza. Então eu separei alguns tópicos aqui da mensagem, e o primeiro, eu acho que é bem interessante, é sobre o desafio de pregar sobre o dízimo, né? É um tema que a gente não encontra muito, a gente não ouve muitas mensagens sobre isso, e assim, criar toda uma mensagem só para esse tema, como foram as suas expectativas, seu preparo durante a semana para desenvolver essa mensagem? Bom, não é uma, de fato é uma mensagem desafiadora, porque não é um daqueles temas que são tão atrativos, né? De fato, nós preparamos essa mensagem até por conta da nossa série, né, a série Raízes, onde nós estamos relembrando, resgatando algumas doutrinas que nós professamos como cristãs, como corretas, né? Com relação a esse tema, embora seja um tema que pareça não ser tão atrativo, ele é um tema necessário, ele é um tema importante, é uma doutrina bíblica, né? E assim, qual seria o desafio para pregar sobre esse tema? Hoje a gente vive uma série de controvérsias sobre esse assunto. Um é que lá na internet tem um monte de pregações, pregadores, eu chamo de lobos solitários, que entram lá e querem descaracterizar essa doutrina, dizer que não é mais cristã, que não é mais verdadeira, e um monte de crente, um monte de irmãos vão lá para ouvir esses caras e ouvem os seus argumentos. Então tem uma dificuldade com relação a isso. Outro problema com relação a esse assunto é a questão da teologia da prosperidade, que é a maneira equivocada que muitas igrejas abordaram esse tema de uma forma tão distorcida que às vezes fica ruim de tratar sobre esse tema, né? Fica parecendo casos em que pastores mercadejaram a palavra mesmo usando esse tema de uma forma equivocada, errada. Eu falo na mensagem de que uma vez eu conversei com um pastor mais maduro, no início do meu ministério falei sobre a dificuldade, porque na época uma das igrejas neopentecostais que trabalham a teologia da prosperidade estava iniciando, estava começando. E eu falei para esse pastor a dificuldade que eu tinha de pregar sobre o tema. E ele me disse assim, olha, então você não prega sobre o tema, você está errado. Eu falei, por quê? Ele disse, você está sonegando a bênção de Deus ao povo. Porque há princípios de bênção de Deus. Ensinar o povo a ser fiel nessa área é uma maneira de Deus abençoar a igreja. Porque quando você estabelece você entende os princípios de Deus relacionados a isso, ou você usa o dinheiro para a glória de Deus, evidentemente Deus vai te dar mais, Deus vai te abençoar se você está nesse caminho. E ele disse para mim, olha, então você está falhando, você deve pregar sobre esse tema. Então, desde então, eu não tenho tanta dificuldade mais para pregar sobre esse assunto, né? Gosto do tema, gosto de orientar os membros sobre isso, porque eu entendo que quando a gente orienta e o povo entende, há caminhos de bênçãos assim, né? Claro, a gente considera a questão da graça, eu não estou nem considerando isso, eu nem estou dizendo que você deve dizimar ou ofertar com o intuito de ser abençoado, né? Não é essa a motivação é gratidão, a motivação é agradecer a Deus, é reconhecer as bênçãos de Deus. Mas,
biblicamente, eu poderia citar aqui vários versículos, biblicamente, há bênçãos relacionadas ao ato de contribuir e que, quando a gente contribui, Deus abençoa a gente. Isso é bíblico também, não tem como negar. É muito bom. É bem interessante. Você acredita que, de repente, as pessoas se sintam desconfiadas em dizimar? Porque um tópico que eu separei aqui é sobre ser um mandamento cristão, né? O dízimo, ele é um mandamento cristão. As pessoas não precisam ter essa desconfiança em dizimar em relação à igreja, às instituições. Um ponto interessante que você levantou na mensagem também é que Cristo dizimava. Você pode comentar um pouco sobre isso? Eu posso sim. É que a grande questão é o seguinte: o dízimo aparece na lei. Inclusive aparece na lei de Moisés. E alguém diz assim, olha, já que a lei de Moisés foi abolida, não é o caso do dízimo não ser mais, por estar na lei, o dízimo já não é mais um dever cristão. E eu explico da seguinte forma, apresentando inclusive 3 razões porque é um mandamento cristão, sim. O primeiro é porque o dízimo, ele é anterior à lei. Ele é um princípio eterno. E quando você pesquisa as religiões antigas, a gente descobre umas coisas interessantes assim, né? Os seres humanos mais antigos tinham esse princípio introjetado neles, até aqueles que não serviam a Deus. Outras religiões, até religiões pagãs, da Mesopotâmia, ali da região da Síria, né, do Império Assírio, Egito, e todo o crescente fértil tinha várias religiões, e essas religiões tinham um conceito comum, que o dízimo é de Deus. Eu pergunto assim, de onde que eles tiraram esse conceito? Não, a gente vai descobrir que havia esse entendimento, até um princípio antigo, eterno. Tanto é, a Bíblia vai falar de Abraão, lá em Gênesis 14, quando ele encontra pela primeira vez um sacerdote. Ele vai encontrar um homem chamado Melquisedeque, depois de ele ter recebido uma grande bênção de Deus, e ele dá o dízimo de tudo que ele tinha. Quando ele descobre que aquela pessoa era um homem de Deus, era um sacerdote, né? Ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Está lá em Gênesis 14, os versículos 18 a 20. Ele deu dízimo porque ele tinha um entendimento de que a 10ª parte de tudo que a gente tem não é nosso. A gente deve entregar para Deus. Quem ensinou isso para Abraão? Não tinha lei de Moisés. Ele está quase 2000 anos antes de Moisés. Entende? Não é o caso, né, de se entender que era da lei. Então, eu entendo que é porque havia um princípio eterno. Depois disso, você vem Jacó, neto dele, que também dizima, e assim se segue. Sobre Jesus, que seria o segundo motivo porque é um mandamento cristão, Jesus, em 2 textos da Bíblia, e um deles é Mateus 23, 23, ele claramente declara que o dízimo é uma coisa que nós devemos obedecer. No encontro que ele tem lá com fariseus e escribas, os fariseus se gabam da sua religião, e Jesus disse para eles, olha, vocês dizimam até da hortelã, do coentro, vocês fazem bem, isso é certo, isso é correto. Porém, não só isso, tem outras coisas que vocês precisam obedecer. Então, eu entendo que esse texto, Jesus não aboliu, na verdade, ele confirma, né? Mas aí o principal argumento, que seria o terceiro por que nós devemos dizimar, é por conta do sacerdócio de Jesus. A Bíblia fala que Jesus ele é de uma linha sacerdotal, ele é o sumo sacerdote, a Bíblia diz, né? Que ele é de uma linha sacerdotal especial, em que o dízimo continua sendo praticado. Deixa eu explicar isso melhor. A Bíblia fala de 2 linhagens sacerdotais. A de Israel, a das famílias de Israel, que é a linhagem de Arão, dos levitas, né, de Levi,
que era um dos filhos de Jacó. Dessa linhagem, Deus separou para serem sacerdotes. Então existia o sacerdócio levítico, ou sacerdócio araônico, que é o mesmo, né? Essa linhagem ela tem um início e tem um fim, ela é temporária e ela está debaixo da lei de Moisés. Mas havia uma outra linhagem, que é a linhagem de Melquisedeque. Melquisedeque foi uma figura enigmática do Antigo Testamento, que a Bíblia não fala sobre a sua genealogia, não fala de onde ele veio, só fala que ele era rei de uma cidade, a cidade de Salém, provavelmente a cidade de Jerusalém. Isso há muitos anos antes de Moisés. Quando Abraão passa por lá, está esse homem fazendo sacrifícios a Deus, adorando a Deus e sendo o rei daquela cidade. Qual que é a linhagem de Melquisedeque? A Bíblia vai dizer que ele era de uma linhagem eterna, e que é dessa linhagem que Jesus veio para ser o sumo sacerdócio, né, o seu sumo sacerdote. Havia duas linhagens. Em ambas as linhagens sacerdotais se praticava o dízimo. E aí, se você ler Hebreus capítulo 7, vai dizer que Jesus era dessa linhagem, e ali faz uma conexão clara com o dízimo. Então, na linhagem de Jesus, no sacerdócio de Jesus, segundo Hebreus capítulo 7, você pode ler o capítulo inteiro, tendo tempo, que vai explicar para a gente que o dízimo, na linhagem de Jesus, deve ser mantido, deve ser praticado. Bem interessante, essas duas linhagens. E aí entra dois conceitos, né, que você explorou na mensagem, que um é o conceito de sermos mordomos e o outro é a manutenção da obra. Qual que seria a relação e a diferença entre esses conceitos? Isso eu coloquei como base da doutrina. Quando a gente ensina a doutrina sobre das contribuições, dos dízimos, das ofertas, existem dois princípios que dão sustentação a essa doutrina. O primeiro princípio é da mordomia. A mordomia é o reconhecimento de que tudo pertence a Deus e que Ele nos convida como administradores. Eu usei a expressão gestores. Nós somos gestores dos bens de Deus na terra. Dois textos da Bíblia falam, na verdade são vários os textos que a gente poderia usar para falar sobre o princípio da mordomia. Mas um desses textos é o texto lá de Gênesis, quando Deus entrega ao homem e à mulher o jardim para que eles possam cultivar, cuidar. E a ideia ali é que eles pudessem curtir aquele espaço, mas cuidar com responsabilidade. E o conceito lá do jardim é muito claro. O jardim é de Deus, o Éden é de Deus. E eu estou entregando a vocês, Deus está entregando ao ser humano para que ele administre. O outro versículo é Salmo 24:1, diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, tudo, o mundo e tudo aqueles que nele habitam. Né? E a ideia é assim, o mundo é de Deus, tudo é de Deus, e nós estamos aqui como administradores. E quando a gente fala sobre o dízimo e oferta, a ideia é de que pertence a Deus, e Deus estabeleceu que uma parte daquilo que Ele entregou para nós, a gente deve entregar para Ele, né? Deve devolver a Ele na casa dele. Para quê? Para esse segundo princípio, que é o princípio da manutenção da obra de Deus. Deus tem um projeto aqui nesse mundo de salvar a humanidade. E dentro desse projeto, dentre muitas ações que é feito, é o estabelecimento de igrejas, de comunidades de fé, que são meios de salvação do pecador. Para que isso aconteça, é necessário que tenha igrejas, que tenham pastores, que tenham pessoas assalariadas. No Antigo Testamento eram os sacerdotes e os levitas. No Novo Testamento são os pastores, obreiros, missionários. Templos que a gente tem para manutenção. Para tudo isso tem a necessidade de recursos. E Deus estabeleceu que o recurso para esses fins são exatamente os dízimos e as ofertas. Obra de Deus, juntando com o princípio da mordomia, nós somos mordomos das coisas de Deus, é que nasce a doutrina das contribuições. Né? É bem legal. E só pegando um gancho aí dessa ideia,
em seguida, você falou sobre 5 verbos, né? Subtrair, reter, subestimar, superestimar e administrar o dízimo. E você tratou como algo que não é o correto, né? O correto seria não ter nenhum tipo de ação referente a esses verbos sobre o dízimo, né? E tem um ponto que eu até pensei um pouco, que seria de Ananias e Safira. No caso, eles subtraíram o dízimo, poderia usar eles como exemplo de não devolver da forma correta, de não ofertar da forma correta? Sim, eles ali é uma questão de contribuição, né? Ainda só falando sobre os 5 verbos, antes da gente tratar desse que eu acho que é subtrair, né? Que tem a ver com Ananias e Safira. Esses 5 verbos eu extraí de um estudo do pastor Hernandes Dias Lopes, onde ele trabalha sobre a questão de Malaquias, no capítulo 3, de 8 até o 12, onde ele vai trabalhando ali tanto erros apontados pelo profeta, como bênçãos que vêm sobre a vida do povo quando há fidelidade nas contribuições. E aí ele destaca esses verbos. O primeiro é o reter, porque a Bíblia fala assim, roubará o homem a Deus. Então, você não pode reter aquilo que vamos dizer, é de Deus. Então, você não pode segurar isso, né? Não ter, segurar o dízimo como se fosse seu, porque não é seu, é de Deus. E quando você retém, segundo esse texto, você está subtraindo de Deus, tirando de Deus, né? Ou tirando da obra dele, sonegando da obra dele. O segundo verbo que você coloca aí, que você apresenta, é o subtrair, porque o texto diz assim, traga todo o dízimo, né? Traga o dízimo todo, em outra tradução. Não é uma parte, não é 1% nem 9%, 10% do dízimo. Esse é o princípio. O outro verbo que foi destacado é a questão do administrar, né? Quando o texto diz assim, traga o dízimo à casa do tesouro, ou seja, traga e entrega. Isso não cabe a você ficar administrando. Isso porque tem pessoas que, às vezes, ela própria dá designação para o dízimo dela, ela que administra, ela que escolhe quem que vai ser pago, ou a maneira como ela cuida disso, ou compra em cesta básica, doa para uma instituição, né? Como um caso até a gente comentava, né? A pessoa falou, pastor, essa semana eu paguei a conta de um amigo meu, foi assim que eu administrei meu dízimo, né? Então, segundo esse texto, o princípio é traga e confia, né? Entrega, isso não cabe a você. Aí a gente falou também sobre subestimar o dízimo. Tem gente que subestima, acha que não tem nada a ver não dizimar. Porque no texto, o princípio é na pergunta que o povo faz, o versículo 8. Deus fala, roubará o homem a Deus? Vocês me roubam nos dízimos, nas ofertas, o texto. E aí a questão é assim, a pergunta do povo é em que roubamos? Né? E a ideia é assim, o que eu estou fazendo de errado? Não tem problema nenhum nisso. Né? Estão subestimando o ato de desobediência a Deus. E a gente falou também sobre o superestimar, que é o 5º verbo que é colocado. Superestimar é também outro erro, quando, diante daquela frase, faça a prova de mim, tem muita gente que acha que essa palavra te dá o direito de colocar Deus na parede. Né? Que se você contribuir, Deus é obrigado a te ajudar, a te abençoar, que Deus é obrigado a te dar riquezas. E não é essa a ideia do texto. Né? Então tem gente que coloca um significado para o dízimo que não tem. Tem gente que dizima e por dizimar acha que está fazendo mais do que os outros, que é mais santo do que os outros. E isso foi exatamente a repreensão que Jesus trouxe para os fariseus lá em Mateus 23, 23. Bom, todos esses verbos são erros que o profeta aponta que a gente não pode cometer com relação ao dízimo. Nós devemos, então, buscar essa fidelidade diante de Deus, né, colocando diante do Senhor. Você perguntou de Ananias e Safira. Eu
coloco Seria aqui. um exemplo, né? É, Seria... Ananias e Safira talvez seria mais ligada à oferta, né? E também eles parecem que eles superestimaram ali, ou na verdade eles subtraíram, né, do dízimo, né, ou da contribuição. Porque é o seguinte, no contexto lá, estou falando lá de Atos, capítulo 5, Isso. é o final do Final do capítulo 4. 5, o final do capítulo 4, Início do início do capítulo 5 de Atos. Se não me engano, é isso. Lá, antes de Ananias e Safira, aparece a contribuição de Barnabé. Barnabé fez uma contribuição, ele vendeu uma propriedade e doou para os irmãos, né, para a administração da igreja lá. E ele foi muito elogiado por isso, os irmãos admiraram. Parece que Ananias e Safira queriam esse mesmo tipo de elogio. Então eles venderam também a propriedade e eles poderiam ter doado a metade. E pronto. Mas não, eles disseram que doaram tudo. E fizeram uma propaganda na igreja que tinham doado de tudo. E era mentira, né? E ali eles têm uma condenação sobre a vida deles, porque eles estão mentindo, tanto para a igreja, ou mentindo para Deus, como se fosse possível enganar a Deus, enganar a igreja, né? Eu penso que o texto lá de Atos mostra o quanto é sério as nossas contribuições, né? Ao ponto de Deus se importar. Mas também a questão de você subtrair, ou a questão de você mentir, né, sobre essas questões. Não vale a pena subestimar essas questões, não vale a pena subtrair, né, se a gente tem condição, podendo, buscar fidelidade nesse aspecto. Amém. E as bênçãos do Senhor, as bênçãos de Deus sobre o dízimo. O texto, a continuação do texto de Malaquias, fala que Deus é como se desafiasse, né, o povo. Dizime e ponham-me à prova. Né? E nesse caso, o Senhor, na sua mensagem, você continuou e falou que nós já somos abençoados, por isso que dizimamos. Quer comentar um pouco sobre essas bênçãos, sobre Sim, essa continuação do texto? dá uma boa reflexão essas questões das bênçãos. A primeira delas é que ele fala que vai abrir as comportas dos céus, né? Ali é um contexto agrícola, né? É um contexto agrícola. Então, abrir as comportas dos céus tem a ver com chuva. Eu vou fazer chover muito sobre a lavoura de vocês. E vocês vão ver que a semente não nasce sem chuva. Então, eu vou derramar muita chuva e vocês vão ser muito abençoados. Fala sobre expulsar o devorador, também num contexto agrícola. O devorador ali é o gafanhoto, né? E eu vou dar bênção de alegria sobre vocês. Eu vou derramar muitas bênçãos sobre vocês. Essas são algumas das promessas que aparecem ali, né, que eles vão ser felizes. E, de fato, eu creio que há uma bênção de Deus sobre a nossa finança nesse sentido. Tem um texto lá no profeta Ageu que fala exatamente, é o mesmo contexto de Malaquias. E ele está dizendo, olha, vocês não percebem que vocês recebem o dinheiro de vocês, e o dinheiro de vocês é como se fosse, se vocês recebessem uma sacola furada, ou que o bolso de vocês tivesse furado, porque vocês não têm a minha bênção. Ele fala assim, busca isso, busca viver isso, e vocês vão ser abençoados em muitas áreas. Então, aqui esse texto está falando exatamente isso. Olha, eu quero abençoar vocês cada vez mais. E eu tenho explicado da seguinte forma, que eu conheço gente que tem dinheiro e que, embora o seu dinheiro aumente cada vez mais, e parece não encaixar nesse texto aqui, embora a pessoa, tendo dinheiro e alcance cada vez mais dinheiro, parece que está prosperando, não vive a prosperidade que a Bíblia realmente fala. A prosperidade tem a ver com satisfação, com ser feliz. Isso não é ter muito. É mesmo tendo pouco, mas tendo satisfação e tendo alegria naquilo que você tem. Tem muita gente que tem dinheiro, mas que não tem paz. Tem dinheiro, mas não tem alegria naquele dinheiro.
é uma vida extremamente atribulada. Então não é próspero. E não tem essa bênção de Deus sobre a sua finança, sobre a sua família. Outra coisa que eu comentei na mensagem é o fato da gente entender o propósito do nosso dinheiro. Né? E por que Deus abençoa? Eu falo assim, que biblicamente, eu entendo dessa forma, que biblicamente existe 3 motivos ou 3 propósitos para o seu dinheiro. Segundo a Bíblia, o primeiro deles é você curtir. Se você tem grana, se Deus te abençoa, se Deus te dá condição, curta, desfrute, seja feliz, se alimente, cuide da sua família com esse dinheiro. Né? Esse sustento. O dinheiro é para o seu sustento. E também para o seu deleite. Isso está lá em Provérbios, vastamente documentado. Você pode curtir, não é feio curtir, tirar umas férias, não é feio você ser feliz com o dinheiro que Deus te dá, você desfrutar da sua família, com a sua família. Mas esse não é o único motivo. Tem muita gente que faz desse o único motivo. O segundo motivo é para você ajudar um necessitado, para você ajudar o semelhante. Tem gente que não tem nada, você tem bastante, tem gente que não tem nada. Então, ajudar alguém, ajudar uma instituição, também é um dos motivos, um dos propósitos para a sua grana. E o terceiro é a manutenção da obra de Deus. Se você entender isso como propósito para tudo aquilo que você recebe, e tem muita gente que vai compreendendo isso, eu tenho lido a respeito de alguns bilionários, gente riquíssima, que descobriu o prazer que é de doar. Recebe, e o cara cria uma instituição, né? Ele ajuda outras pessoas. Isso é bíblico. Isso traz uma satisfação e traz um propósito para o seu dinheiro. E, biblicamente, além disso, é a questão de ajudar a obra de Deus, de financiar o... Arthur, imagina que honra que é você ter a oportunidade de patrocinar uma missão em outro país, patrocinar a obra de Deus na terra. Deus te dá o recurso e você participar da obra dele com os seus recursos. Né? Então, quando a gente entende isso, parece que desbloqueia assim, algumas coisas na nossa vida financeira. E eu falo assim para alguns irmãos empresários, da onde veio esse? Pode vir muito mais, se você entender esse princípio. Né? Se você buscar esse entendimento, esse caminho, Deus pode te dar muito mais. E sobre as comportas dos céus, né? Eu acredito que a gente não pode dizimar para quê? Né? Na verdade, nós dizimamos e fazemos a prova, verificando que Deus já abençoou, que Deus já está com a gente, que Deus já abriu a porta. Você tem um emprego, já é uma porta. Você tem uma empresa, já é uma porta. Então, Deus já está te abençoando. Mas eu creio, e assim creio de todo o coração, que se você entender esse negócio do propósito daquilo que Deus te dá, você pode fazer uma oração como um empresário amigo meu que eu uma vez orientei. Ele faz a oração assim: Senhor, eu estou ajudando a tua obra, mas eu queria ajudar com muito mais. Se o Senhor me der mais, eu vou ajudar ainda mais a obra. E Deus abençoa esse servo de Deus, de maneira que ele tem dado ofertas ainda mais generosas para algumas causas da igreja. Então, faça essa oração, que não está errada, não. Senhor, me abençoa mais, porque a Bíblia diz que a gente deve contribuir conforme a bênção. Né? Então, me dê mais bênçãos, faz a minha empresa prosperar, que eu aumento o meu salário, me dá condição, que eu vou ajudar ainda mais a tua causa. Amém. E separei aqui, por último, né, para a gente concluir, um momento para você dar uma mensagem aos irmãos que desejam dizimar, ou que de repente ainda tem a desconfiança, tem algum bloqueio em relação à contribuição na igreja e ao dízimo. E queria que você levasse em consideração um ponto que uma vez eu ouvi a diaconisa Delza falando sobre o dízimo, dizendo que uma pessoa, um irmão, né, que dizima, ele tem uma vida equilibrada. Né? Ela colocou isso, e isso para mim foi muito impactante. Né?
a vida equilibrada seria a questão de administrar, né? A gente saber administrar a nossa vida, né? Não só na questão financeira, mas se a gente administrar isso, a gente administraria todas as circunstâncias, né, em relação à nossa vida. Ter uma vida equilibrada. Diaconisa Delza é muito sábia, né? Muito, é muito. Mas é mesmo. Se você, é uma maneira, na verdade, a prática da contribuição é uma escola espiritual para a gente. Porque a Bíblia fala que, a Bíblia compara o dinheiro a um ídolo. Compara não, é um ídolo moderno, né? Hoje as pessoas, Arthur, hoje as pessoas não se curvam mais diante de imagens de ídolos. Os crentes mesmo não se curvam diante de imagens, de ídolos de Baal. Eu falo assim, como Israel fazia na antiguidade, que era o pecado da idolatria. Mas tem muitas pessoas que se curvam diante do dinheiro. É um escravo das finanças. E quem manda na vida dele, o que o coração dele está cheio não é de Jesus, mas é de grana, de ganhar mais dinheiro, e o caminho nesse sentido. O ato de contribuir, de ofertar, é uma maneira da gente também tratar isso em nós. Eu amo meu dinheiro, mas amo muito mais Deus, ao ponto de que eu vou ser fiel a Ele nessa área. Vou contribuir. E aí o que a diaconisa Delza fala é verdade. É uma questão de equilíbrio, né? De você colocar, isso também é seu orçamento. Isso faz parte sua administração pessoal, da sua administração familiar, né? O seu orçamento familiar. Coloca lá e tá certo assim, né? O texto fala, fazei prova de mim. Eu entendo que isso, você vai ver que Deus já está te abençoando. Faça essa prova, se não é verdade. Mas esse versículo, ao meu ver, parece que também fala assim para nós. Faça o teste. Tenta mais uma vez, né? Dá uma olhada nas suas finanças e diz, olha, Senhor, me ajuda, me dá força para que eu seja um dizimista, que eu seja um ofertante. E aí você faça o teste. Eu te garanto, assim, que você convidando Deus para fazer parte desse negócio, vai fazer diferença. Você vai ter a benção dele sobre as suas finanças, né? E quando eu falo essas coisas, não é o meu propósito colocar você em crise, você que às vezes tem tentado dizimar e não tem conseguido, não é essa a ideia. E eu nem digo que uma pessoa que tem dificuldade nessa área não vá para o céu, porque salvação não é pelas obras, e dízimo é obra, gente. Então não é uma questão de salvação, né? Então eu não quero deixar você só culpado, aí, angustiado. E aí a questão é o seguinte, é você conversar com Deus, se acertar com Ele. Essa é a ideia, meu desejo é esse. Converse com Deus e faça um compromisso com Ele nessa área, converse com Ele nessa área, peça ajuda para que você amplie a sua fidelidade também para essa área. E eu digo isso para você, como que eu queria dizer aqui, não é para te deixar com culpa, não é essa a ideia, né? Mas assim, dizer que há uma porta de bênçãos para a sua vida, há um caminho que Deus pode te abençoar ainda mais, que talvez você esteja se privando dessas bênçãos por falta de fé, por algumas dificuldades. E aí, a motivação que eu faço, o que eu quero deixar para você é nesse sentido. Faça um compromisso com Deus, peça perdão, peça graça, para que Ele te abençoe, que você consiga se regularizar na casa dEle, nessa área também. Essa a ideia aqui. Amém, muito bom. E para a gente terminar, encerrar mais esse review, vou pedir para que o pastor faça uma oração por nós, faça uma oração em relação a esse assunto, é muito importante, é um dever do cristão, né? O dízimo. Podemos ver até aqui que existem vários pontos que precisamos dar atenção em relação a isso. Então, pedir para o pastor orar pela gente, orar pelas famílias, e que a gente possa ser abençoado ao ponto de contribuir e contribuir cada vez mais. Amém. Senhor nosso Deus, Pai,
nós nos colocamos em Tua presença. Ao encerrar esse instante aqui de bate-papo, de conversa sobre a pregação do último sábado, nossa oração é que o Senhor nos ajude a compreender esse ponto da Tua palavra. Peço que o Senhor nos dê graça, nos dê força para que sejamos fiéis nesse princípio, nessa mensagem. Eu oro, meu Deus, nesse momento, pedindo uma bênção do Senhor nas finanças de todos aqueles que estão participando conosco desse momento. Oro, meu Deus, pedindo a Tua bênção, pedindo a Tua direção, pedindo a Tua graça sobre a vida de cada um deles. De fato, Senhor, que o devorador seja expulso dessa casa, dessa família. Me refiro às situações que muitas vezes arruinam a nossa finança, atrapalham os negócios, atravancam, meu Deus, ou fazem a gente perder clientes. Coloca a Tua mão e abençoa essa empresa, abençoa essa casa, abençoa, meu Deus, esse empresário. Nós oramos pedindo a bênção sobre a vida financeira dos Teus filhos e pedindo a Tua bênção para que nós possamos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas. Enfim, Senhor, nós oramos pela igreja, oramos pelos Teus filhos, pedindo a Tua bênção e direção sobre nossas vidas. Eu oro dessa forma, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, encerramos aqui mais um review. Eu agradeço o pastor Alan pela disponibilidade, pela mensagem, pelas explicações. E, pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Deus abençoe. Até mais.